Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, por São Luís Maria Grignion de Montfort. Capítulo 3. A escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Ponto 97. Quarto. Os devotos presunçosos. Os devotos presunçosos são pecadores entregues às suas más paixões, ou amantes do mundo, que, sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem ou o orgulho, ou a avareza, ou a maldicência, ou a injustiça. Dormem em paz nos seus maus hábitos, sem se fazerem muita violência para se corrigirem, sob o pretexto de que são devotos de Nossa Senhora. Dizem lá para consigo que Deus lhes perdoará, que não há de morrer sem se confessarem e que não serão condenados porque rezam o terço, porque jejuam ao sábado, porque pertencem à confraria do Santo Rosário ou do Santo Escapulário, ou às suas congregações, porque trazem o pequeno hábito ou o fiozinho da Santíssima Virgem. Se alguém lhes diz que a sua devoção não passa de uma ilusão do demónio e de perniciosa presunção que os pode deitar a perder, não querem acreditar e dizem que Deus é bom e misericordioso, que não nos fez para nos condenar, que não há homem que não peque, que não morrerão sem confissão, que chega um bom pequei à hora da morte, e que além disso são devotos de Nossa Senhora, usam o escapulário, rezam diariamente sem falha e sem vaidade 7 Pais Nossos e 7 Ave-Marias em sua honra, às vezes até rezam o terço e o ofício da Santíssima Virgem, que jejuam e outras coisas mais. Para confirmar o que dizem e para aumentar a própria cegueira, apresentam algumas histórias que ouviram ou leram em algum livro, verdadeiras ou falsas, não importa, e que dão conta de como pessoas mortas em pecado mortal, sem confissão, foram ressuscitadas para se confessarem, porque durante a sua vida tinham dito umas quantas orações ou seguido algumas práticas de devoção à Santíssima Virgem, ou que a sua alma ficou miraculosamente no corpo até à confissão, ou obtiveram de Deus, pela misericórdia da Virgem, a contrição e o perdão dos seus pecados no momento da sua morte, tendo, por causa disso, sido salvas, e é assim que dizem esperar o mesmo. Ponto 98. Nada é tão prejudicial no cristianismo como esta presunção diabólica, pois quem poderá afirmar com verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem, quando, com o pecado, se ofende, trespassa, crucifica e ultraja impiedosamente Jesus Cristo, seu Filho? Se Maria se comprometesse a salvar, por misericórdia, esta espécie de pessoas, autorizaria o crime, ajudaria a crucificar e a ofender o seu Filho. Quem ousará sequer pensar tal coisa? Ponto 99. Direi que abusar assim da devoção à Santíssima Virgem, devoção que, depois da devoção a Nosso Senhor do Santíssimo Sacramento, é a mais santa e mais sólida das devoções, é cometer um horrível sacrilégio, o maior e o menos perdoável depois do sacrilégio da comunhão indigna. É certo que para se ser verdadeiro devoto de Nossa Senhora, não é absolutamente necessário ser-se tão santo que se chegue a evitar todo o pecado, mesmo que isso fosse desejável. Mas é preciso, pelo menos, e note-se bem no que agora direi, primeiramente, ter-se um propósito sincero de evitar, pelo menos, todo o pecado mortal que ofende tanto a mãe como ao filho. Em segundo lugar, fazer-se violência a fim de evitar todo o pecado. Em terceiro lugar, fazer parte das confrarias e vestir-lhes o hábito, rezar o terço, o Santo Rosário e outras orações, jejuar aos sábados, etc. Ponto 100. Tudo isso é extraordinariamente útil para a conversão de um pecador,
mesmo do mais empedernido. E se é esse o caso do meu leitor, tendo eu já um dos pés no precipício, aconselho-lhe tudo isso, mas com a condição de que pratique todas essas boas obras sem outra intenção que não seja a de obter de Deus, por intercessão da Virgem Santa, a graça da contrição e do perdão dos seus pecados e de vencer os seus maus hábitos, e que o não faça para se poder quedar pacificamente no estado de pecado, apesar dos remorsos da própria consciência, do exemplo de Jesus Cristo e dos santos, e dos ensinamentos do próprio Evangelho. Quinto, os devotos inconstantes. Ponto 101. Os devotos inconstantes são aqueles que praticam a devoção à Santíssima Virgem em intervalos e por arrebatos. Ora são tão fervorosos, ora tíbios. Ora parecem dispostos a fazer tudo ao seu serviço, como de seguida, pouco depois, já não parecem ser os mesmos. A princípio, abraçarão todas as devoções à Santíssima Virgem, entrarão nas suas confrarias, mas depois não observarão as suas regras com fidelidade. Enfim, mudam como a voa, e Maria coloca-os sob os seus pés, junto com o quarto crescente, porque são volúveis e indignos de serem contados entre os servos desta Virgem fiel, que têm por sinal distintivo a fidelidade e a constância. Mais vale não se sobrecarregar de tantas orações e práticas de devoção e ter poucas, feitas com amor e fidelidade, apesar do mundo, do demónio e da carne. Sexto, os devotos hipócritas. Ponto 102. Há ainda outros falsos devotos da Santíssima Virgem, que são os devotos hipócritas. Escondem os seus pecados e os seus maus hábitos debaixo do manto desta Virgem fiel, a fim de passar pelo que não são aos olhos dos outros. Sétimo, os devotos interesseiros. Ponto 103. E ainda os devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar alguma coisa, para evitar algum perigo, para obter a cura de alguma doença, ou para qualquer outra necessidade deste género. Sem isso, esquecê-la-iam. Uns e outros são falsos devotos, e de modo algum podem ter aceitação diante de Deus ou da sua Santa Mãe. Ponto 104. Estejamos, pois, bem atentos e livremo-nos de ser contados entre os devotos críticos que não acreditam em nada e que tudo criticam, os devotos escrupulosos que temem ser demasiado devotos Nossa Senhora por respeito a Jesus Cristo, os devotos exteriores que fazem consistir toda a sua devoção em práticas exteriores, os devotos presunçosos que, aproveitando o pretexto da sua falsa devoção à Santíssima Virgem, aborrecem e apodrecem nos seus pecados, os devotos inconstantes que, por leviandade, mudam as suas práticas de piedade ou simplesmente as abandonam à menor tentação, os devotos hipócritas que se alistam nas confrarias e envergam a libré da Santíssima Virgem a fim de passarem por bons, e enfim os devotos interesseiros que só recorrem à Santíssima Virgem por se livrarem dos males do corpo ou obterem bens temporais. São Luís Maria Grignion de Montfort.